pessoal. Estamos aí hoje, sexta-feira, né? Em tempos diferentes, em tempos de pandemia, em que a gente começa a lidar com a nossa vida dentro dos ambientes da sala de casa, né, Márcia? E alguns saem para trabalhar, voltam, mas aqueles que têm mais consciência procuram não estar saindo muito. Então, eu acho que o pessoal está muito gostando muito do lar, né? Vamos dizer assim. E eu conversando outro dia com algumas amigas sobre esse momento que a gente está vendo de extremo estresse, né, Márcia? E aí eu estava comentando, né, sobre a meditação, que eu tenho feito meditação, que tem me ajudado muito. E aí veio algumas dúvidas, por isso a gente está te convidando aqui quanto à meditação, porque existe muitos estigmas sobre a meditação e as pessoas confundem um pouco. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos amigos que estão entrando na nossa live hoje. Sejam todos bem-vindos. É contigo. Então, eu agradeço o convite, Lise. O meu nome é Márcia, para quem não me conhece. Eu tenho um espaço chamado Medita e Ama, trabalho com yoga, pilates e meditação. Trabalho há bastante tempo com meditação e eu uso ela como uma ferramenta para auxiliar as pessoas a trabalharem a sua ansiedade, trabalharem também algumas questões pessoais. A meditação, ela é uma ferramenta, ela é muito boa para isso, assim. E realmente tem muita mística ao redor da meditação. As pessoas imaginam que ela pode ser tudo, menos somente uma ferramenta. É como se fosse um exercício para a mente. Ao invés de exercitar o corpo, a gente exercita a mente. E nada mais do que isso. Então, partindo disso, e aí uma colega colocou assim, mas Liz, a minha religião, eu não posso fazer meditação. E aí eu tive a ideia de te convidar para a gente tentar desmistificar esse Ai, que bom. exercício que acalma a alma, né? Que acalma a mente e que eu tenho conhecido contigo, a primeira vez há muitos anos atrás, quando eu pratiquei yoga com você. Uhum. E depois eu fui procurando, né, livros, ler sobre, e hoje eu consigo aquietar a mente. Eu que sou uma pessoa hiperativa, como muitos de nós aqui que estão na live provavelmente são hiperativos, Sim. ansiosos, e é um momento muito bom. Então, assim como eu tenho vivido essa prática, por isso que eu convidei você. E também falar que a Márcia, ela criou um método, uma massagem, que chama Medita e Ama, que eu já tive o prazer de fazer, que é um relaxamento com meditação e massagem, é muito bom. É. E eu quero te perguntar primeiro, Márcia, de onde veio esse nome? É Medita e Ama mesmo? Medita e Ama? Medita Yama, eu fiz um trocadilho. Certo. Pranayama são exercícios respiratórios, se escreve prana, aí Yama, que começa com o Y. É como se fosse um exercício de respiração. Medita Yama é como se fosse um exercício de meditação, é um trocadilho. Pranayama, Medita Yama. E, na verdade, porque essa massagem, ela leva mesmo essa ideia. Primeiro a gente massageia os pontos principais dos pés, relaxa bem, as costas, as mãos, pescoço, pontos importantes na cabeça, ao redor dos olhos, que são onde carrega mais tensão. Nessa parte, a pessoa conversa bastante comigo, ela me conta o que ela está sentindo, ela me conta o que aconteceu, qual é a questão, o cerne do problema. A gente faz bastante nas costas a massagem para relaxar, tirar, soltar aquela tensão que tem nas costas. E aí, no final, a gente faz a meditação e eu faço ela baseado naquilo que a pessoa deseja mudar, transformar, deixar de lado. A meditação serve também para a gente fazer cortes energéticos com determinados pensamentos ou pessoas, situações, porque tudo isso carrega a emoção que pode trazer um peso e ele se reflete no corpo. Cada bola de tensão, cada dor que a gente tem,
ela tem o seu correspondente no emocional, porque vem para fora. É como se enchesse tanto o nosso emocional que vazasse para fora aquela dor e ela fica na musculatura. Então, a gente trata a musculatura e depois procura aliviar o peso na mente para tratar a causa daquela dor. Então, normalmente, 1 ou 2 massagens, a gente consegue chegar lá no problema. Às vezes é uma briga, às vezes é uma decepção, às vezes é algo que a gente não entende, né? Eu procuro trabalhar bem nessa questão, porque quando a gente relaxa bem o corpo, faz as respirações, o relaxamento profundo do corpo, o subconsciente se abre e a gente consegue plantar as sementinhas de novas ideias lá do subconsciente e trocar algumas crenças, coisas que a gente aprendeu e que agora, na época de agora, não servem mais para a gente, né? Que eles chamam de crenças limitantes, Exatamente. medo, sabe? Quando tem medo de fazer alguma coisa, como, por exemplo, medo de falar em público, medo do que os outros vão dizer, né? Isso aí tudo vem porque quando a gente era pequenininho, de repente, e a culpa não é da mãe e do pai, porque todo mundo faz isso, né? Não faz isso, olha que feio, olha o que a tia fulana vai dizer. E fica marcado no subconsciente, você não se lembra disso, né? Mas fica. E aí a gente fica adulto com essas questões. Nesse momento em que a gente relaxa mesmo, que no yoga a gente chama de yoga nidra, que é um processo de relaxamento profundo, a gente chega no subconsciente. E aí vai trocando essas crenças que por serem crenças, justamente, aquilo que é uma crença, ela não é verdade. Então, não é verdade que o comportamento da gente vai fazer outra pessoa pensar mal da gente, porque a pessoa vai pensar mal, às vezes, de qualquer jeito, né? As pessoas Exatamente. criticam não importa o que a gente faça. Então, a gente se sente culpado, né? As pessoas estão falando mal de mim, a culpa é minha. Na verdade, não. É uma crença que a gente tem de que a gente fez alguma coisa errada. Então, trabalhar essas crenças é bem importante. E eu tenho tido excelentes resultados. As pessoas têm se sentido mais destravadas para seguir com a sua vida com leveza e alegria, né? Para ficar mais tranquilo, deixar de lado, trabalhar a ansiedade. E para isso que eu uso essa meditação. Tirar um pouco da ansiedade, tirar um pouco da pressão. Tem pessoas que vivem embaixo de pressão o tempo todo. Mesmo quando não precisa ter pressão, ela se sente pressionada, né? Aí a gente se liberta daquela crença. Porque em alguns momentos, você ter um pouco de pressão para te impulsionar é bom e importante. Mas em Sim. outros momentos prejudica a vida afetiva, a vida familiar, prejudica bastante, a gente não consegue se libertar no trabalho, nos negócios. Quem trabalha por conta precisa ser uma pessoa bem equilibrada, ter clareza mental, porque depende tudo da gente mesma, né? Então, Márcia, essa questão dos medos, né? O medo, um pouquinho de medo, claro que a gente precisa ter, né? Porque senão você acaba não tomando os cuidados. Mas o medo excessivo, né? Ele traz uma Sim, dificuldade muito grande, ele é paralisante, né? paralisante. E eu sinto assim que nesse momento agora especificamente, óbvio que a gente precisa tratar cuidadamente, né, com exercícios, com a yoga é ótima, para estar aliviando as tensões, né, do dia a dia. Mas nesse Sim, momento específico que a gente está vivendo hoje, por exemplo, nós perdemos um profissional da saúde da linha de frente em Sara para o Covid, o Mica, uma sim, pessoa maravilhosa. E a gente não consegue deixar de sentir essa dor, né? Uma dor sim, porque você se sente impotente, porque é uma doença que você não consegue ver, você não consegue controlar, e a gente acaba meio que surtando assim, sabe? Do medo, uhum, da ansiedade, da é, preocupação. E como é que a gente sim, faz? Óbvio que a gente não tem como não sentir a dor, né? A gente precisa sentir a dor. Uma pessoa que era extremamente alegre, uma pessoa que cuidava, adorava cuidar, né? Como é que a gente faz nesse momento de dor, Márcia? Existe algum exercício, alguma meditação, algo
que a gente possa fazer mais naquele instante que tu tá nesse desespero, assim. Acho que é um bom ponto, assim, para tu estar dando um auxílio para todas as pessoas que sentem essa dor, não só com relação a ele, mas a dor de ter um familiar doente, não saber o que fazer, Sim. né? A sensação de impotência e a sensação de perda mexem muito com a gente. E a falsa sensação de que a gente controla a vida da gente. Esses acontecimentos, eles vêm para mostrar que a gente realmente não controla, né? Que a vida, ela tem um fluxo próprio, né? Acredito que uma das primeiras coisas para trabalhar a perda, o susto, né? A gente leva um susto quando morre alguém conhecido, seria a aceitação, né, das coisas como elas são. Aceitar que isso aconteceu, se permitir sentir a dor, se permitir ser sensível nesse momento, acolher esse sentimento dentro de si. Quando a gente não faz isso, a gente acaba se tornando agressivo, aí coloca a culpa em A, B, C, né, coloca a culpa em um monte de coisas, porque a gente não se permite sentir a dor e não permite que a coisa saia do controle. Quanto mais a gente quer controlar, menos a gente aceita. E quando a gente aceita que isso aconteceu, que aconteceu com ele, a gente se coloca na posição de que Deus nunca erra. Deus nunca está errado. Então, isso aconteceu, a gente fica triste, mas aconteceu no momento que tinha que acontecer para ele, era a experiência dele, e serve também para a gente como lição. Sim. Primeira coisa, aceita que Deus nunca erra, independente de religião. E se a gente começa a colocar a culpa num monte de pessoas, a gente começa a acreditar que Deus errou, né? Ah, não existe justiça, porque isso aconteceu porque deixaram de fazer ou fizeram, muita agressividade, que na verdade é porque a pessoa não aceitou, né, que Deus faz as coisas como elas são, que essa doença ela tá ali, ela não é uma invenção, ela não foi nada fabricada, ela é uma coisa que surge na natureza de tempos em tempos, né? Faz parte do Faz planeta parte. onde a gente vive e que a gente precisa tomar os cuidados, independente da vida que a gente leva, né? As pessoas estão fazendo muita força para que tudo volte ao normal, mas não vai voltar ao normal. A Não, gente precisa aceitar nunca e se mais será. adaptar. É, Olha, eu acredito que não. Acredito que haverão grandes mudanças, até porque, assim, as pessoas que estão indo agora, que estão falecendo, elas vão deixar um espaço que vai sempre nos fazer lembrar de que precisa, a gente precisa ter essa parada, precisa se cuidar, precisa colocar o ser humano em primeiro lugar antes de tudo, colocar a gente mesmo antes de tudo, procurar algo maior para se fixar. Muitas pessoas procuraram mais a espiritualidade nessa verdade. parte. E como que a gente acessa a espiritualidade no meio de tanta ansiedade, dor, raiva, as pessoas estão com muita raiva. A gente não consegue acessar o divino. A ferramenta é a meditação. As pessoas confundem meditação com religião porque muita Então, gente usa. Eu vou isso entrar entra, nessa entra parte da nesse tua tema amiga. que as pessoas acham, ah, mas como que eu vou fazer meditação se a minha religião é tal? Eu Ela não, falei, vamos ela fazer uma é live. Vamos fazer uma live. Ela é uma ferramenta, uma maneira de você limpar os pensamentos, nada mais disso. Quando a gente limpa os pensamentos, quando cessa aquela conversa interior, aquele diálogo, a gente conversando, a gente respondendo mentalmente para uma pessoa, que na hora não conseguiu responder, depois fica aquele diálogo na cabeça, eu devia ter É dito verdade. isso. As lembranças acredito que são as piores, né? Sim, Lembrança, remorso, situações que aconteceram e a preocupação do que vai acontecer. Que agora a gente começa a pensar, epa, existe risco de eu morrer, existe o risco de eu perder meu trabalho, existe o risco de eu perder minha casa, de eu empobrecer, de eu perder pessoas que eu amo. Então, quando a gente chega nessa parte, a gente vai procurar alguma coisa e fica na mente essas preocupações. Como eu vou acessar Deus com tudo isso na mente, né? Aí a meditação vem com isso, vem com essa proposta de limpar a mente,
cessar os pensamentos, e a gente abre um canal de comunicação com Deus. Porque se você vai rezar com a mente cheia de problemas, remete àquilo que Jesus disse, né? Antes de você vir ao templo, vai lá e se reconcilia com o seu É, irmão, com a situação, com você mesmo, se reconcilie com aquilo que está acontecendo. Depois, procure a Deus. E aí, se a sim, gente entender que primeiro a gente procura Deus, né? Procurar o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Procura primeiro, a ansiedade vai ser diminuída. Eu uso bastante citações da Bíblia, porque eu a conheço, mas eu não sou católica, mas sim. a conheço bastante, e também porque, não estudando, mas observando o budismo através do yoga, eu aprendi muito sobre o cristianismo, É porque são muito verdade. parecidos, né? Eu aprendi muito. Comecei a compreender aquilo que Jesus disse através do budismo. Foi bem interessante essa experiência. Eu recomendo para as pessoas, porque existem chaves para o entendimento do evangelho, e aí se torna tudo tão maravilhoso para que a gente compreenda, né? Se torna muito bom. Mas a Exatamente. meditação, embora ela seja oriental, seja usada por budistas, hinduístas, utilizada pelas religiões orientais, ela não pertence a nenhuma religião. A meditação é uma prática, é uma ferramenta que a gente utiliza para isso, para acessar. Se usa para acessar o espiritual, acessar a Deus, se usa também para ter clareza mental, aumentar o foco, aumentar a concentração, para os estudos, para uma tomada de decisão muito importante. Ela é uma ferramenta bem importante para os negócios, para estudos. Ela não é só religiosa, ela Sim. não tem só essa função, ela tem outras funções também. O Márcia, assim, ó, a meditação de fato, assim, as pessoas elas têm um pensamento, né, uma ideia da meditação quando elas não a conhecem, que precisa ter um espaço, uma cachoeira, um silêncio, um tapetinho, tem que comprar aí. A meditação, eu também achava que era assim. Depois, quando eu conheci através de ti, através da yoga, depois eu acompanho e leio muito o Arli Cravo também, que é uma Uhum. pessoa que fala muito de meditação, e que a gente pode fazer até dentro do ônibus, até no teu ambiente de trabalho. Então, qual é o primeiro passo que uma pessoa que nunca fez meditação, porque no começo a gente realmente não consegue se desligar, tirar os pensamentos que passam na tela, né? Como é que a gente começa? Eu acho que tu poderias dar um início assim para as pessoas. Tá. Eu trabalho muito com os iniciantes justamente com isso, assim, eu não trabalho com pessoas que estejam avançadas na técnica da meditação, trabalho com iniciantes, yoga para iniciantes, pilates para iniciantes e meditação também para iniciantes. A meditação guiada, aquelas que tem no YouTube, relaxe Uhum. seus pés, relaxe suas pernas, É, ela é um bom começo. Existem várias no YouTube que são bem boas. A gente só precisa se conectar com a voz da pessoa. Às vezes, essa voz está irritante, troca para isso outra voz. mesmo. Eu não gostei de algumas palavras, vai trocando. Mas a meditação guiada ela é boa porque outra pessoa vai te levando pelo caminho da meditação. Então, Uhum. para quem realmente não consegue, ela é boa. A gente usa alguns instrumentos para meditar. A música é uma ótima forma, porque daí a nossa atenção sai dos pensamentos e vai para a música. É tudo uma Certo. questão de colocar a atenção. Quando a gente não usa nenhuma ferramenta, a gente pode usar, se usa bastante a respiração. Então, coloque atenção na sua respiração. Senta o ar entrando e saindo. Sinta o corpo se expandindo. E aí, naturalmente, você vai trazer a sua atenção para o seu corpo e vai tirar a atenção do lá fora. Então, a gente vai retrair a atenção, retrair os sentidos, chama retração dos sentidos. A gente para de olhar para fora e olha para dentro. A gente se torna o observador e o objeto observado. Então, você concentrar na própria respiração é uma maneira boa de começar. O tapetinho, o incenso, o óleo essencial,
A música, com luz, sem luz, a natureza, são só aspectos que nos ajudam a meditar. São formas de auxiliar. É a mesma coisa quando o católico olha, por exemplo, para a imagem da Nossa Senhora Aparecida e lembra de rezar. Não é que existe algo naquela imagem, nada disso. Mas aquela imagem lembra. Um crucifixo lembra. O filtro dos sonhos pode lembrar alguma coisa também. Coloquei Então, são aqui uma só... tua homenagem. Isso, achei tão bonito. É lindo, né? Bem É. lindo. Eu Uma virei os amiga olhos minha para que olhar ali. fez, me deu de presente, a Nath. Lindo. Ai, muito linda. Ela devia fazer para vender. É Ela muito faz, bonito mesmo. depois eu te passo o Ah, Instagram dela. depois passa o Instagram dela para a gente também poder ter em casa. Tá. Ele bem lindo. Eles são só formas da gente se lembrar. Então, se lembrar de fazer a meditação. Porque daí a nossa mente, ela precisa de uma rotina. Uma das questões da pandemia, que as pessoas iam trabalhar em casa e elas não tinham motivação, tipo, puxa, eu não vou nem sair, por que trabalhar em casa? Aí, uma das dicas era, tome banho, troque de roupa, se maquie, como se você fosse sair, sente e vá fazer seu home office. Porque daí o seu cérebro vai entender que é momento de trabalhar. Para a Uhum. meditação, a mesma coisa. Se você tem um cantinho, acender um incenso, o cérebro vai entender, é o momento da meditação. E como você está treinando o cérebro, e os indianos chamam o cérebro de a macaca louca, porque a mente da gente fica... É como se treinasse um cachorrinho. Você vai treinar, então aquele cheirinho me lembra a meditação, o cérebro já entra numa posição mais tranquila, e você vai entrando cada vez mais rápido no estado meditativo, o estado zero, que é zero pensamentos ou lembranças. Não é parar de pensar, porque o trabalho da mente é fazer pensamentos, resolver problemas, emitir julgamentos. Esse é o trabalho da nossa mente. Mas ela vai colocar a sua atenção num ponto só e ficar só naquele ponto, vai colocar o foco ali, na Uhum. respiração, ou no som de água, de cachoeira, de chuva, enfim, Como ou é se que é a você está... respiração diafragmática correta, Márcia, para as pessoas entenderem? Hum, Puxa pelo nariz, solta pela boca? puxa. Então, tem duas maneiras. No yoga, a gente inspira e solta pelo nariz, porque isso traz concentração. Mas se você quer relaxamento, você inspira pelo nariz e solta pela boca. Isso traz relaxamento. Essa é uma Certo. dica bem legal. Quer se concentrar? Respire somente pelo nariz, a respiração vai ficar mais calma. Com a respiração mais calma, a gente baixa a frequência cardíaca. Vale também para quando a gente está ansioso, quando o coração começa a acelerar de nervoso, ele começa a bater mais rápido. Você inspira, segura o ar durante alguns momentos e solta o ar pelo nariz devagarinho. E aí, depois de umas 5 ou 6 respirações, o coração desacelera. Porque se você acelera a respiração, acelera a frequência cardíaca. E se acelera a frequência cardíaca, acelera a respiração. A gente só tem controle sobre a respiração para poder baixar baixar esse aceleramento. Aí você tem mais clareza mental. É muito interessante. Eu lembro, em algum momento, eu tinha crises de ansiedade e eu tinha a impressão que eu estava passando mal do coração. Então, várias vezes eu fui para o hospital porque eu achava que eu estava tendo um infarto, porque era muito parecido os sintomas. E depois que eu aprendi a fazer a meditação e o exercício de respiração, é incrível como você começa a respirar, relaxar, começa a meditar, coloca uma música e tal, e você começa a melhorar. Então, tu vai começando a controlar. Então, você já sabe que aquilo é só uma ansiedade. É muito interessante. Quem faz esse tipo de exercício da respiração é, como tu diz, é o primeiro passo quando eu comecei a fazer meditação. Eu precisava de música, eu precisava de tudo isso. Hoje, Uhum. eu já consigo deitar no meu quarto e meditar sem barulho nenhum. Eu escuto os passarinhos, os carros, tudo, mas aquilo já não embaralha a minha tela mental. Muito legal. Esse Deixa eu ponto, só dar um beijo aqui, mandar um abraço para quem está assistindo nós, para o Fabiano, para a Glícia, para a Bel Cunha,
a Edileuza, a Mona Lisa Monteiro, o Hamilton Amém. Mendes e a Ali De Bosque. Ela disse, gostei da dica da respiração. São Bem, coisinhas pequenininhas que a gente pode fazer no dia a dia e pode ajudar bastante mesmo. Quando a gente chega nessa fase que o ruído não incomoda mais, é muito bom. Isso quer dizer que o mundo externo já não afeta mais o nosso mundo interno. Que a gente deve fazer de tudo para proteger o nosso mundo interno. O nosso mundo interno tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, tem que ser principalmente amoroso com a gente mesmo. A gente tem que ser a nossa melhor amiga, a gente tem que estar do nosso lado, a gente tem que se defender, a gente tem que passar a mão na nossa cabeça, sabe? Desculpar, ter compaixão por a gente mesmo. Deixar esse mundo interno bem amoroso e o mundo externo pode cair lá fora. Você está plena, né? Está completa aqui dentro, completo, né? Isso aí é muito bom. E a meditação vai te trazendo. No momento que passa uma moto lá fora, ou buzinam, ou gritam, e você se sente tranquila, aquilo não te assusta, já está indo num bom caminho para ter maior autoconfiança. Traz muito autoconfiança esse tipo de exercício. Então, no começo, a gente imagina que tem que estar tudo silencioso, e qualquer barulhinho te assusta. Sabe aquelas pessoas? Tipo, cai um prato, ai meu Deus do céu, aparece alguém, ai. Quer dizer, isso quer dizer que o teu mundo externo, o teu mundo interno está muito agitado. E o mundo externo está te afetando. E o mundo externo, gente do céu, do jeito que ele está e do jeito que ele sempre houve. Muita violência, é o que a gente recebe das mídias, né? Da televisão, das redes sociais, notícias de violência, de crimes, de roubo, e um monte de coisas que deixam a gente muito apavorado, muito apavorado. Mas o mundo externo sempre foi assim. Ele é assim agora, ele era antes quando eu era mais nova, e antes da gente nascer, ele já era assim, porque o ser humano adora uma coisa negativa, né? Como isso chama atenção. E é da nossa natureza, é da natureza do ser humano. Ô, Márcia, Quando como a é que a gente... gente... Ah, desculpa. Pode Não, terminar. tipo, o mundo externo ele sempre foi violento. Se esperar acalmar o mundo externo, essas coisas, esperar que tudo fique bem para a gente ficar bem, nunca vai acontecer. Você vai nascer e morrer e não vai acontecer. A É que gente a tem que gente, ficar bem. principalmente as mulheres, né, Márcia? A gente tira tempo para tudo. Pode notar, a gente tira tempo para o filho, para casa, para o trabalho, para os amigos, e você não tira aquele tempo para ti, né? Para te dar de presente, para ti. Às vezes, até financeiramente, você não tira uma parte do teu pagamento para você fazer uma yoga, uma meditação, ou ginástica, o que seja. Aquele tempo é teu, você está investindo em você. E muita gente acha, mas eu vou gastar, e deixa de se cuidar. É uma forma de se acarinhar. Eu aprendi isso, apesar de que a correria, eu dou umas fugidas, né, das aulas. Nem vou falar nada. É, mas eu percebo muito isso. Se acarinhar, tu se presentear, comprar um óleo diferente. Eu lembro que tu usou óleo de lavanda em mim, eu comprei um óleo de lavanda, então eu esfrego nas mãos, cheiro antes de meditar, e eu sinto prazer. Eu comprei esse óleo, eu investi. Então, como é que a pessoa começa, Márcia? Vamos dizer que as meninas e os meninos que estão assistindo hoje, não, eu quero começar a relaxar e ainda não dá por causa da pandemia ou porque eu não conheço. Depois nós vamos dar o endereço da tua academia para quem tiver interesse. Como é que eu começo em casa? O primeiro passo para meditar. Bom, primeiro passo, um pouco mais de amor próprio, né? A gente tem que gostar mais da gente. As mulheres, os homens também fazem isso, mas como eu sou mulher, eu falo mais do universo de mãe, né? Mas os pais também fazem isso. Vou dar tudo para os meus filhos, eu vou dar do bom e do melhor, nem que para isso eu precise deixar de cuidar de mim, nem que para isso eu precise ficar descabelada, ficar toda errada, eu não me importo, eu vou dar tudo para o meu filho. Conhece essas frases? Sim. Se a mãe não está bem, se o pai não está bem, né? Não importa o que você vai dar para o filho, você não está conseguindo dar algo Com bom, porque qualidade. se a gente não está bem, eles também não estão bem. Então, a gente precisa estar bem. Toda pessoa que cuida de uma outra pessoa
primeiro ela deveria estar super bem, extremamente bem. E porque senão a gente acaba cobrando do outro, né? Então vamos supor, eu faço de tudo pelo meu marido, aí eu não dou nada para mim, eu faço tudo para o marido. Se o marido não segue aquela linha, vem as cobranças, né? Ah, mas eu fiz de tudo, eu entreguei a minha vida, entreguei a minha juventude, faço de tudo e não sou reconhecida. A gente acaba pedindo aquele retorno, porque como a gente não se gosta, a gente não se dá uma boa energia, a gente não se abraça, a gente fica precisando que outra pessoa faça isso. E aí a gente fica dando, 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 e a gente dá demais e nunca vai achar que vai receber. E aí acaba se sentindo frustrada, estraga o relacionamento, os filhos percebem que existe uma desarmonia ali. Então, Exatamente. primeiro de tudo, cuide de você, faça o que você precise para se sentir bem, e aí você está bem, está feliz, está tranquila. Você vai cuidar das outras pessoas sem exigir nada em troca, porque você já se deu tudo, né? O que que o outro vai me dar se eu já estou me dando tudo? Pensa que bom um relacionamento onde o outro não precisa ficar te dando coisas o tempo todo. Ninguém tem que fazer a gente feliz, a gente tem que se fazer feliz, né? Não existe isso de, ah, eu vou me casar e o meu marido vai me fazer feliz, agora ele vai me fazer. Não, é a gente que se faz feliz. Sabe que a gente é feito de hormônios, de neurotransmissores. Quando a gente se apaixona por alguém, na verdade, a gente não se apaixona pela pessoa. A gente se apaixona pela sensação que aquela pessoa provoca na gente. Então, a gente Exatamente. olha, é, a gente não se apaixona por ela, pela sensação que ela provoca. Se, se felizmente, afortunadamente, a pessoa o tempo todo provoca essa sensação, você se mantém apaixonada a vida toda. Se ela sempre vai Exatamente. despertar aquele gatilho, né? Às vezes é o jeito da pessoa, às vezes é o jeito do cabelo, às vezes é o perfume, o jeito que a pessoa fala. A gente se apaixona pela sensação gostosa que essa pessoa provoca na gente, porque o amor está aqui dentro. Então, tu já tem um amor, essa pessoa desperta um amor que já é o teu. Não é como a gente pensa, que o amor está lá na outra pessoa. Não, está tudo aqui dentro. É bem Verdade. interessante isso. Ó, Né? tem Então, mais meninos também na live, ó, o Vitor Valentim, o Sidney, a Jaque Pires, lá de Floripa, também está na nossa live. Um beijão, que tomara que vocês legal, gostem. que legal. Então, eu peço desculpas que eu estou carregando meu celular na mão, porque eu tive que carregar o celular, tive que me isolar do resto da casa, porque eles estão bem barulhentos, Tá né? ótimo. Mas, enfim, mas é bem isso. Então, o amor já está dentro da gente. Aí a outra pessoa vem lá e desperta. Então, como que eu vou fazer para cuidar bem da minha família, para me dar bem com os meus amigos, com o meu trabalho? Eu só preciso despertar o que já está aqui dentro. Não preciso buscar lá fora. Já pensou depender de outra pessoa para ser feliz, né? Vocês já tentaram, eu acho que todo mundo já tentou. Eu tentei, a Lise É, tentou, né? Coloca essa verdade. expectativa nos filhos. Ai, não deu certo com o marido nem com a esposa. Aí coloca a expectativa de Sim. felicidade nos filhos. Aí os filhos vão viver a vida deles. Ai, meu Deus, não me fizeram feliz. Aí tu fica lá arrastando corrente, fazendo drama, ficando doente para Uhum, manter o filho do exatamente. lado, ficando doente para ter atenção. E isso tudo é porque a gente não confia no amor que já está dentro da gente, do poder que a gente tem de se fazer feliz. A gente sabe como se fazer feliz, né? Aí fica tentando que o outro imagine ou É. adivinhe. É a Eu sempre pior brinco que coisa. eu digo, por que que eu descobri que eu me amo agora depois dos 40? Mas tá bom, pelo menos descobri. Eu acho que é porque daí a gente vai aprendendo que não está lá fora, né? Está tudo É aqui dentro. verdade. Mas era muito bom aprender mais cedo. Eu É, admiro, eu conheço algumas pessoas, umas meninas novas, que já descobriram desde cedo que está tudo dentro que delas. E é bom. tão bom, É porque daí ótimo. ela não pesa para outra pessoa, ela não fica jogando a felicidade para que a outra pessoa faça feliz. As duas pessoas caminham juntas no relacionamento, lado a lado, completas, não são metades de laranjas, não são duas laranjinhas, né? É, Que seguem completas, que seguem sendo quem elas são.
E a gente completa consegue despertar o amor na outra pessoa. É bem legal. Muito interessante. Já que tem alguns meninos aí na nossa live, é interessante porque assim, para que os homens também entendam que porque tem alguns, não estou falando, né, generalizando, mas alguns homens, quando a mulher sai, eu vou para yoga, vou para academia, ficam meio assim, né? Então, homens, quando as suas mulheres forem para yoga, forem para academia, fiquem felizes, porque elas estarão felizes e automaticamente elas vão te fazer feliz, né? Eu falo que tudo que é compartilhado, que é compreendido, dá muito certo, né? O meu namorado, por exemplo, ele gosta de yoga, ele me incentiva ele vai fazer. Então, assim, é uma troca, né? É algo que que ele entende que tu precisa e é bem como tu fala. Mas como é que a pessoa começa, Márcia? Eu quero começar e eu estou na pandemia, não quero ir para o... Como é que eu faço hoje à noite? Eu quero tentar meditar hoje à noite, um pouquinho. Então tá, hoje à noite. Então você vai Tá. escolher uma música bem calminha no seu celular, vai diminuir as luzes, porque quando a gente diminui as luzes, o cérebro entende que você vai relaxar, porque nós somos feitos para agir conforme a luz do sol, né? Tem luz, fica desperto, não tem luz, hora de dormir. Então, a gente vai baixar o nível da luz, apagar a luz e ficar sentadinho, porque no nível de cansaço que a gente se encontra, se você deitar para meditar, você vai dormir. Então, não vai meditar. Fica sentadinho, com as costas apoiadas no sofá, na parede, né, para não doer as costas. E aí a gente vai com os olhos fechados, respirar profundamente. Então, fazer respirações bem profundas, encher bem o pulmão. Enche, 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 porque durante o dia, na nossa inconsciência, na vida que a gente está, a gente respira bem curtinho, bem rapidinho, nem se lembra de respirar. Ainda bem que tem um sistema que respira pela gente, né? Porque a É gente não lembra verdade. mesmo. Então, a gente vai fazer respirações conscientes, ou seja, pensando na respiração. Enche bem, segura o ar, solta o ar, sentindo esse ciclo de respiração bem profunda. É como se fosse brincar de ver o quanto o pulmão aguenta entrar o ar. Vai fazer várias vezes essa respiração e vai colocar atenção na respiração e na música suave que você escolheu. Claro, a mente vai ficar trazendo pensamentos. Você vai olhar para os pensamentos, vai dizer ok, e vai voltar a se concentrar. Eu costumo dizer que é como aquela pessoa que está na janela. O pensamento é aquela pessoa passando lá na rua. Você vai deixar a pessoa passar, vai observar e vai continuar olhando para sua janela. Não vai convidar a pessoa para tomar café. Então, o pensamento vem, não vai entrar no pensamento, deixa ele passar. Mas a gente entra no pensamento e não percebe, né? Quando vê, está pensando, está surfando. Só Tudo bem. perguntaram aqui, Márcia, qual é o volume da música? Aquele que for confortável para você. Aquele que Tá. não te irritar, aquele que te fizer sentir confortável. O Sim. bom é música sem letras, né? A música só a melodia mesmo. Pode ser qualquer uma, tá? E aí você não convida aquele pensamento. Por acaso, me peguei pensando sem querer em alguma coisa. Não tem problema. Volta e continua a respirar. Eu digo, pega gentilmente na mão da sua atenção, traz a sua atenção. Com bastante amor, carinho com você mesma. Nada de ficar se culpando, nada de ficar dizendo, meu Deus, eu não consigo mesmo. Eu sou um fracasso, eu não consigo. Não, nada disso. Vai treinando, vai treinando. Se a gente usar sempre a mesma música, o cérebro se condiciona. Ele ouve a música e pensa, opa, hora de parar de pensar. Porém, tem uma coisa importante. Que tipo de pensamento a tua mente traz quando você para de pensar no dia a dia? São sempre coisas importantes que a gente deve trabalhar no nosso íntimo, tá? Então, isso é uma dica meio que terapêutica mesmo. Então, você está lá, respirando, tentando. Vem um pensamento de 1900 e bolinha da sua infância. Você pega um caderno, anota e veja por que aquilo ali veio à tona. Por que o seu subconsciente, sua mente trouxe isso?
Provavelmente tem algo em torno dessa situação que você precise trabalhar, que lhe incomode, tá? Então, anotou no caderninho, voltou para os seus exercícios respiratórios, voltou para colocar atenção na respiração, música. Uma coisa importante, comece com 2, 3 minutos. Normalmente levam 5 minutos para você parar de pensar e respirar. Aí fique 2 a 3 minutinhos e vai aumentando gradativamente. Não tente dizer que vai ficar meia hora, porque isso vai irritar, vai frustrar, e de começo não é muito possível, porque a mente, ela está acostumada a emendar um pensamento no outro, né? Um pensamento no outro, um pensamento no Exatamente. outro. Então comece devagarinho. E Será que dá aí, para começar assim? eu acho que dá, né? É, é bem difícil no começo, eu tiro por É. mim, assim, é bem complicado, mas tem que ir tentando, fazendo tentativas que tem uma hora que dá certo, assim. E às vezes criar alguns rituais, como tu disse, né? Apaga a luz, Isso, eu borrifo um cheirinho no quarto de lavanda, isso tudo vai me trazendo já, minha mente já vai entendendo que ela vai se vai aquietar. condicionando o cérebro, porque a Mas gente está demora. trabalhando com cérebro e mente, nada É, espiritual, né? Cérebro e mente. Mas se quiser levar para o espiritual, pega um pedaço de uma oração que você gosta e repita ela como um mantra. Os sim. budistas, indianos, eles usam um mantra e ficam repetindo, repetindo, até que ele perca totalmente o sentido. Se chama meditar sobre tal assunto. Uhum. Eu gosto muito da oração de São Francisco, né? Embora eu não seja católica, minha avó era muito, e a gente tem aquela influência, Sim. né? Todo mundo nasceu católico, né? E depois vai saindo. Pegar um pedaço da oração de São Francisco e ficar meditando sobre aquilo ali. Vai repetindo mentalmente aquela frase até que ela perca o sentido. E aí você se conecta e veja o que vem sobre aquele assunto para você. É como se abrisse uma intuição. O Pai Nosso também, o pedaço, um salmo, um pedaço da Bíblia, algo que você queira um entendimento. Um livro que você leu, que você achou interessante, uma frase motivacional, algo que você queira. Ou, por exemplo, uma virtude. A gente deseja paciência. Então, repete. Paciência, paciência, paciência. É o seu mantra. Só cuidado com aquilo que a gente pede. E quando a gente É, pede paciência, a vida manda situações para que você exercite é, a paciência. E como é que a gente exercita a paciência? Com situações que nos irritam é o verdade. tempo todo, né? Mas são exercícios. Quando a gente pede, por exemplo, eu quero exercitar a perseverança. Eu começo, mas não termino projetos. Aí você Uhum. medita na perseverança. A vida vai te trazer situações em que você vai ser obrigada a terminar aquilo que você começou. Então, Muito tudo aquilo bom. que a gente pede, o cérebro vai trabalhando daquela forma ali. Mas meditar sobre virtudes é muito bom, meditar sobre orações é muito bom. Pegue a sua crença qualquer que seja, medite sobre ela. Meditação é só ferramenta. Então, eu acho que a gente conseguiu aqui, de uma maneira simples, um papo agradável numa sexta-feira, desmistificar a meditação, né? Então, a Rosane, minha amiga, ela tá agora, ela disse, não, eu quero fazer, mas eu tenho medo por causa da minha religião. Então, agora Sem problema, ela Dani. gosta da oração de São Francisco, eu acho que ela vai pegar essa dica. Ela é muito boa. Uma menina, ela tinha medo de ver espíritos durante a meditação. Aham. Nenhuma chance de ver espíritos na meditação. Não, não. Ela disse, eu não faço porque eu tenho medo de ver espíritos. Não tem nada a ver com os espíritos, você não vai vê-los. Deixa eu ver se tem aqui mais. A Jaque está dizendo que vai meditar, ela se tranca no quarto. A Ali está falando aqui que não consegue meditar porque as pessoas chegam para tomar café. Que amor! Então, assim, eu vou dar uma dica para ela. Quando Tá, estiver passando o café, vem o aroma do café, coloca toda a sua atenção no café, tá? No preparo do café, presta no atenção, minha pó, irmã. água quentinha. E a pessoa vem para tomar o café, observa a pessoa tomando café, não emita pensamentos nem julgamentos.
ela vai tomar café e você vai olhar, fica observando. Tem uma meditação que é legal, que a gente faz de conta que a gente é uma plantinha, sabe aquela plantinha no cantinho da sala? Sim. Isso. Então a pessoa vem para tomar café, tudo bem, deixa ela tomar café, ela vem e vai. E ela não te afeta, ela vem e vai. A gente medita de olhos abertos. Às vezes a gente é obrigado, a pessoa vem para conversar contigo e você é obrigado a ouvir aquilo que a pessoa está falando, por N motivos, tá? Você fica só olhando nos olhos da pessoa, respirando e observando o nariz dela. As palavras vão entrando, mas você fica meditando. Você vai meditar no olho, olha, que olho bonito. Ou seja, você fica ali, no café. Então, você vai aproveitar uma situação e vai fazer meditação. Não precisa ser um lugar silencioso, tá? Observar, meditar é observar e colocar toda a sua atenção ali. E quando a gente medita enquanto conversa com a pessoa, você coloca toda a atenção na pessoa, nossa, é aquela escuta super ativa, assim, faz muito bem para aquela pessoa, porque você não vai, você vai realmente ouvir a pessoa, não vai ficar procurando coisas para rebater a pessoa o tempo todo, que às vezes acontece, né? Tu vai conversar com a pessoa e a pessoa está falando, tu já está pensando uma resposta para dar para ela. Se você medita nos olhos da pessoa, fica olhando nos olhos da pessoa, enquanto ela fala, você realmente ouve ela. Não interrompe, ela pode falar tudo. É bem importante. Eu acho que também é um exercício bem legal esse. Então, hoje quem quiser já pode iniciar a meditação, então, né? Quer ver gostoso Já. é meditar quando tá chovendo, né? Com aquele barulhinho da chuva, é muito Sim. bom. Passarinhos e chuva são os É meus muito bom. preferidos. É verdade. Deixa eu ver. A técnica aqui já está me avisando que nós já estamos quase estourando o tempo da live, de tão bom que estava o papo. Nossa, andou bastante mesmo. Eu falo É. muito. Mas tá ótimo. Eu acho que nós vamos conversar mais vezes sobre outras técnicas. Pode ser. Márcia, passa para o pessoal o teu contato, Instagram, para o pessoal te seguir ali. A Márcia está sempre postando coisas muito bacanas para te seguir, para conhecer o espaço Medita e Ama, que é muito gostoso. É aqui no Presidente Vargas, né? Para quem é de Sara, bem na frente do centro comunitário. Eu tinha uma academia de musculação antes, já há 20 anos, e na hora da pandemia eu senti que era o momento de terminar essa fase, porque termina, sabe? 20 anos trabalhando, termina. E comecei a trabalhar só com yoga, pilates, meditação, e essa massagem para trabalhar a ansiedade e algumas questões. Eu tenho uma psicóloga que me indica as pessoas também para a gente trabalhar juntas essas questões de ansiedade. É bem interessante. Fica bem na frente do centro comunitário. Meu Instagram é o Medita e Ama, tracinho, Márcia. Bem fácil de achar. Medita e Ama, Medita tracinho, e Márcia. aquele Ezinho assim, né? Mas aí no Instagram eu E botei o E ama. normal, porque não deu para Tá. fazer. É Então, Medita e Ama, tudo junto, tracinho, tá. Márcia. Eu tenho um canal no YouTube com algumas meditações, com aulas de pilates, aulas de yoga e algumas lives também sobre meditação, que se chama Medita e Ama. Tá? Tá Medita é bom. aquele E estilizado e Tá. ama. Tá? No E o meu YouTube. telefone é 048 98426 2171. É fácil de me achar. Eu recomendo muito, gente. Procurem, Obrigada. segue ela lá no Instagram, ela dá dicas, A Márcia é uma pessoa assim, eu acho que quem trabalha muito com meditação e trabalha com a mente e toda essa questão que eu chamo de espiritual, porque eu tenho muito esse lado que eu misturo bastante espiritual com meditação. Eu acho que a pessoa ela é muito iluminada, porque a Márcia é uma delícia, assim, tu chega lá, tu quer ficar lá deitada, depois não quer mais ir embora. Então segue ela lá, recomendo Obrigada. muito a gente começar a meditar. Eu sou extremamente ansiosa e sou hiperativa. Estou conseguindo melhorar muito ao longo do tempo. Ainda tenho uma caminhada longa pela frente, mas já estou bem no caminho. Então,
Eu quero agradecer a presença de todos, a tua presença, Márcia, sempre disponível para estar conversando com a gente. Vamos conversar outras vezes, com certeza. Nesse momento de Obrigada. pandemia, que a gente aprendeu a conversar de outra forma, mas voltou a conversar, né? Sim. Antes a Teve gente que nem se conversava. adaptar, né? É, Então, exatamente, 20 anos que nós nos conhecemos, e agora a gente verdade. está conversando tanto, né? Direto. Que bom. Fico Tudo é muito no feliz tempo. também, Lise. Tudo é no seu tempo. Então, obrigado, pessoal, pela presença. Deixem sugestões de outras lives, de outros assuntos que quiserem falar com a Márcia ou com outros profissionais que a gente convida. E tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e namastê. E namastê. Tchau, tchau. Tchau.